Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: é através da palavra e da ação do Espírito Santo que recebemos a sabedoria de Deus. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Quando nós nos matriculamos em uma faculdade ou em algum curso, as notas que nós tiramos é por mérito nosso. Então é o esforço que nós empenhamos nisso que vai garantir que no final, quando formos questionados sobre aquilo que nós estávamos aprendendo, nós iremos conseguir responder da forma que as pessoas entendam. Só que a palavra de Deus não acontece da mesma forma. Não adianta eu ficar estudando, não adianta eu ficar procurando cursos, não adianta eu ficar fazendo as coisas, porque a palavra de Deus é revelação. Então não importa o esforço que você possa fazer lendo a palavra, se você não tiver fé em Jesus e não estiver na presença do Espírito Santo, nada disso adianta. Porque eu preciso sentir aquilo que eu leio para que eu possa acreditar. Tem coisas que nós vemos nessa vida que se você contasse para outras pessoas, elas diriam que era mentira, porque parece coisas que são absurdas. E assim nós também temos dificuldades de entender algumas coisas que a Bíblia nos conta. Jesus ele caminhou sobre as águas. Jonas caiu de um barco e foi comido por um peixe. Jesus ressuscitou. Então são coisas que dentro da nossa capacidade são absurdas. Mas dentro da capacidade de Deus é algo normal. Porque assim como Deus fez o mundo e fez todas as coisas que aqui existem, inclusive a nós, Deus também pode fazer coisas que nós não podemos compreender e nem imaginar. Só que para que eu possa presenciar essas coisas, eu preciso estar na presença de Deus. E Deus não é algo que eu procuro com os olhos, mas que eu encontro com o meu coração. Então quando eu procuro o Senhor, com todo o meu entendimento ou com toda a minha vontade, na necessidade, na dependência, sabendo que desse mundo ninguém mais pode me ajudar e nada mais pode me completar. É a esperança que nós colocamos em Deus que demonstra o tamanho do poder dele dentro da nossa vida. Eu sempre falo para vocês, e isso faz parte do meu testemunho, eu não acreditava em Deus. E como vocês acham que eram os meus sentimentos? Todos eram negativos e ruins. Eu tinha uma dependência emocional gigantesca. E quem depende emocionalmente das pessoas, culpa as pessoas pela falta de bons sentimentos, sem entender que os bons sentimentos fazem parte da presença de Deus. E por que eu peço para as pessoas lerem a palavra de Deus? Para que através das palavras de Jesus, o seu coração consiga se convencer do tamanho do pecado que está na sua vida e que você precisa tomar uma decisão. Ou você abandona essa velha vida e entrega tudo nas mãos de Deus para que Ele possa cuidar das tuas feridas, que Ele possa te ensinar o certo do jeito certo, para que Ele quebre essa dependência emocional, para que Ele mostre que nada que tivesse acontecido no passado poderia ser evitado. As coisas são o que são. Questionar o que aconteceu não muda. Sabe quem sempre deixa tudo para amanhã? O diabo. Todas as promessas de Deus, Deus garante no hoje. É hoje. Eu não sei o que você está esperando, mas hoje é o dia de você se convencer. Hoje é o dia de você se arrepender, de pedir perdão. É hoje, não é amanhã. E a palavra, cada dia mais, ela nos ensina sobre qual caminho devemos seguir. E aí as palavras se confundem quando Jesus diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nós vivemos procurando lugares, gostaríamos de nos transportar para longe das pessoas.
Mas nada disso é mais do que a busca de Deus sem saber que estamos buscando a Ele. Quando nós não conhecemos a palavra, nós não conhecemos a Jesus. E se eu não conheço a Jesus, eu não conheço o amor. E se o amor vive longe de mim, dentro do meu coração vive a solidão, o medo, a ansiedade, a angústia e tudo aquilo de ruim. Se você quiser sentir algo bom, dobre os seus joelhos, abaixe a sua cabeça, feche os teus olhos, abra o teu coração e mostre para Deus o tamanho do mal que está dentro de você, admitindo a tua culpa. É assim que nós abrimos a porta e dizemos: Jesus, entra aqui que eu preciso de você. Então, quando nós lemos a palavra de Deus, nós entendemos a razão de todas as coisas. E o diabo, ele mente. Mas quando nós conhecemos a verdade, a mentira ela já não tem mais sentido. Se a gente vai lá em 1 Coríntios 1, versículo 21 e 25, a palavra do Senhor ela diz assim: pois Deus, na sua sabedoria, não deixou que os seres humanos o conhecessem por meio da sabedoria deles. Pelo contrário, resolveu salvar aqueles que creem e fez isso por meio da mensagem que anunciamos, a qual é chamada de louca. Pois aquilo que parece ser a loucura de Deus é mais sábio do que a sabedoria humana, e aquilo que parece ser a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Então Paulo, nessa primeira carta aos Coríntios, ele está deixando claro uma coisa, que não é pela nossa própria sabedoria que nós vamos entender ao Senhor. É o começo do devocional, é o exemplo que eu dei. Não adianta uma pessoa se matricular num curso de teologia achando que ele vai ter uma vocação para servir ao Senhor, porque não é desse jeito que nós nos matriculamos na escola do Espírito Santo. Deus, ele escolhe as pessoas sem instruções, para que as outras pessoas que têm instrução reconheçam que é Deus que está agindo na vida dessas pessoas, e não o próprio esforço, a própria capacidade, a própria inteligência ou a própria dedicação. Nos dias atuais, é muito fácil você se passar por aquilo que você não é. Você pode entrar num motor de pesquisa, digitar um tema, pegar um texto que alguém escreveu e ler. Se você for bom de oratório de forma convincente, todos aqueles que não conhecem a verdade, não sabem o que é o Espírito Santo, vão cair na conversa. E quantos desses não estão pregando dentro de igreja? Não estão ali conversando com as pessoas? É o mero de um robô repetindo alguma coisa. Mas no meio dessa mensagem tem outras coisas sendo passadas, tem outros interesses sendo passados. Por que no meio das pregações de Jesus, Jesus não ficava pedindo dinheiro? Ele não era rico. Por que ele não ficava chamando mais pessoas e pregando aquilo que elas queriam ouvir? Jesus, se ele quisesse agradar todas as pessoas com aquilo que ele sabia fazer, por que ele não vendia as curas? Vamos vender. Vamos vender. Só que pra gente hoje tá tão normal. Por quê? Porque a igreja se tornou algo que é abominável a Deus. E pra gente tá tudo normal. E eu não vejo as pessoas de dentro dela falando dela, mas eu vejo a insatisfação daqueles que estão fora, daqueles que não se sentem representados, daqueles que se sentem abandonados. Quantas evangelizações eu não vou fazer e converso com a pessoa e ela diz: olha, eu amo a Jesus, mas a igreja dele daqui não dá. O corpo de Cristo aqui não dá. A cabeça eu amo, mas o corpo tá podre. E se você faz parte desse corpo e olha isso tudo normal, porque se preocupa com a opinião do pastor, não com a opinião de Jesus, nós deveríamos estar realinhando. E é por isso que eu sempre insisto: leia a palavra de Deus. E se você quiser aprender algo, não vai ser com a sua sabedoria, vai ser com a sabedoria do Espírito Santo. Pois Deus, na sua sabedoria, não deixou que os seres humanos o conhecessem por meio da sabedoria deles. Deles quem? Dos seres humanos. Então, com o nosso entendimento natural, com o pecado dentro de nós, nós não conseguimos receber a palavra de Deus.
E quem vive no pecado, quem não aceitou Jesus como seu Salvador, quem vive em desobediência ao Senhor, não consegue compreender a palavra. Você pode ler na Bíblia qualquer coisa para essa pessoa, ela não vai entender e ela não consegue viver. Ela não adianta. O máximo que ela faz é poder repetir. Se a gente olha o demônio, o diabo, lá no deserto, ele repetia a Bíblia. Só que o único que consegue viver a Bíblia, viver as promessas de Deus, é aquele que está com o Espírito Santo. Então, quando você lê a palavra de Deus, não leia na preocupação de que, eu não entendo nada, eu não sei nada, porque eu não tenho estudo, porque eu não sei isso. Não, nada. Ao invés de você achar que isso é um defeito, isso é uma qualidade para Deus. Porque você é uma folha em branco e você vai poder aprender tudo. Pelo contrário, resolveu salvar aqueles que creem e fez isso por meio da mensagem que anunciamos, a qual é chamado de louca. Então é esse evangelho que parece absurdo, é esse evangelho que parece que nós estamos jogando a nossa vida terrena fora, é esse evangelho que diz coisas que o homem não pode fazer, que parece loucura para as pessoas. É esse evangelho que tem salvado a nossa vida. E a nossa fé e a nossa crença. E a nossa fé e a nossa crença vem por onde? Por ouvir a palavra de Deus. Então você não vai ler a Bíblia e ficar pensando, será que isso é verdade? Será que foi feito? Porque essa verdade, ela não existe. Você imagina para uma pessoa que ela vive no meio da escuridão. E eu chego nessa pessoa que ela nunca viu a luz, ela nunca viu a forma de nenhum objeto, ela nunca viu a cor de nenhum objeto, ela nunca viu nada. Para ela o que existe é apenas o som e o toque, não existe o sentido visual, não existe nada. E você começa a descrever coisas. Você imagina esse mundo que nós vivemos, essas paisagens tão lindas e tantas coisas que nós admiramos. Tira a luz disso. Você poderia estar de frente desses lugares, mas não conseguiria enxergar nada. E por mais que eu descrevesse a você as coisas, você nunca teria a noção. Você ia me falar, isso é loucura, tudo que eu vejo é escuridão, essas coisas elas não existem. E é exatamente assim que nós nos sentimos. Porque quando nós despertamos para esse mundo espiritual, quando nós renascemos ao lado do Senhor, quando nós sentimos a presença do Espírito Santo, nós sentimos uma paz, nós sentimos a felicidade, nós sentimos o amor, nós não nos sentimos mais sozinhos nem abandonados. Então coisas que antes para nós eram impossíveis, hoje são possíveis, graças a Deus. E a essa mensagem louca, que a princípio parece que é um monte de loucura. O mar abrir? Não creio. Não creio. Eu creio. Essa é a questão. Eu não estou lendo a Bíblia tentando descobrir se é verdade ou se é mentira. Mas eu estou lendo a Bíblia sabendo que todas aquelas coisas aconteceram porque Deus estava com eles. E por eu viver longe de Deus, nunca nada aconteceu na minha vida. Pois aquilo que parece ser a loucura de Deus é mais sábio do que a sabedoria humana. E aquilo que parece ser a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Quando eu começo a testemunhar para as pessoas e digo, olha, você não vai se curar, tudo isso vai passar, as pessoas elas não acreditam. Porque elas já colocaram a sua vida e as suas esperanças nas mãos das pessoas, dos médicos, já fizeram um tratamento. Quantas clínicas de recuperação certas pessoas não passaram? E é remédio, e é não sei o que, e é conversa, e é promessa, e quando você vê, tá de novo do mesmo jeito ou pior. Só a família que tem uma pessoa dessa dentro entende o que é você ter um pai alcoólatra, uma mãe, isso, um filho, aquilo. Você sabe todas essas coisas. Você acordar desesperado na noite e não sabe nem se a pessoa vai voltar para casa viva. Então ficou claro que a sabedoria humana ela não consegue lidar com certas questões. E que essas pessoas elas estão tão loucas que elas preferem se dopar, porque elas não suportam mais a vida. E aquilo que parece fraqueza, o que será que Deus está dizendo aqui? Sobre o perdão. Sobre você poder perdoar uma pessoa. O
que para as pessoas é necessária a condenação, para Deus não. Para Deus é necessário o perdão. Porque Ele entende que quando o diabo está na vida da pessoa, ela não faz nada de bom. E ao invés de nós estarmos tentando colocar Jesus à disposição das pessoas, não. Nós estamos buscando os nossos próprios interesses. Deus, Ele fala que nós devemos temer ao Senhor e não aos homens. Porque os homens, eles podem apenas matar o corpo. Eles não têm o poder de matar a alma. Então, quando uma pessoa ela tira a própria vida, ela só matou o corpo. A alma ainda continua lá e vai ser julgada. E nós não temos esse entendimento e nem esse discernimento, porque todas essas coisas são reveladas pelo Senhor. Então lembra que na Bíblia, o que Deus vai nos pedir vai totalmente contra aquilo que nós acreditamos. E aquilo que Deus vai fazer na nossa vida é totalmente diferente de tudo que nós já fizemos. Se a tua vida até hoje não deu certo, o dia que o Senhor estiver nela, ela vai dar. E você não vai voltar lá para esfregar na cara dos outros e dizer, olha aqui, jamais. Porque a humildade envolve saber agradecer a Deus pelas coisas que Ele faz. Nós não estamos aqui para provar nada para ninguém, mas para agradar ao Senhor. Se a gente vai lá em 1 Coríntios 1, versículo 26 a 29, a palavra do Senhor ela diz assim: Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos. Poucos eram nobres de nascimento. Mas Deus escolhe as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. E escolhe as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as que nada são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se vanglorie diante dele. Então Paulo, ele continua, e aqui está na tradução do NVI. Tá? Então a Bíblia ela tem diversas traduções. E eu gosto mais dessa NVI porque quando eu comecei a ler a palavra de Deus e a me converter, foi a primeira vez que eu li ela estava nessa tradução. E como eu era uma pessoa que eu gostava da loucura, né? Gostava de ficar malucão, e ela me dizia que Deus escolhia as coisas loucas, eu me senti um escolhido, e ainda me sinto. Então às vezes a gente chega a Deus pelas razões erradas e permanece pelas certas. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Quem que era você quando Deus te chamou? Eu era uma pessoa depressiva, com dependência emocional, que não sabia o valor da própria vida, que tinha um relacionamento com os pais totalmente distorcido, que tinha ausência da vontade de viver, que tinha tudo e me sentia como se não tivesse nada. Eu era alguém que vivia isolado do mundo, que trabalhava à noite, que vivia a maior parte do tempo sozinho, que não gostava de pessoas, antissocial. Alguém que as pessoas não compreendiam, que não tinha direito à fala, que sempre que eu ia falar, eu acabava gerando discórdia, então eu tinha que ser calado. Então, já que ninguém queria ouvir, vamos escrever a depressão no papel que é melhor. Uma pessoa que nunca procurou tratamento em coisas especializadas, vamos assim se dizer. Esse era eu. Quem que era você quando Deus o chamou? Como era a tua vida antes de Jesus aparecer? E hoje a minha vida nem se compara, tanto que se eu conto para as pessoas, às vezes parece que eu estou inventando, eu estou mentindo, tamanha transformação que o Senhor fez na minha vida. Mas eu estava lá desde o princípio, Deus também estava. E as pessoas que me conhecem desde antes também estavam. Tanto que tem pessoas que julgam a minha conversão porque elas sabiam o tamanho do meu pecado e como eu era no passado. E assim vai acontecer também com você. Da mesma forma que julgaram Jesus, vão julgar você. Porque o diabo, ele não aceita os méritos de Deus, ele questiona. Então pensem no que você era quando Deus te chamou. Ainda que você tenha começado a se converter agora, eu tenho certeza que já tem frutos na sua vida. Que já tem mudanças na sua vida, que já tem coisas que são fatos na sua vida, que você já conquistou. Pode não estar 100%? Não tem problema. Se você está vivo é porque você ainda tem alguma coisa para fazer para Deus. Poucos eram sábios, segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos. Poucos eram nobres de nascimento.
Então, minimamente, aquele que Deus tem chamado não tem instrução nenhuma, não tem cargo nenhum, não está em lugar nenhum. Deus tem levantado pessoas simples, pessoas que ninguém dá valor nenhum, e talvez você seja uma dessas pessoas que não entende o valor da própria vida e o valor do seu próprio chamado. Agora, você acha que a igreja aceita uma pessoa sem gabarito, do baixo clero lá dentro? É claro que não. Você acha que uma pessoa vai abrir a porta para mim pregar dentro de uma igreja? Não abre, porque eu não faço parte deles. Assim como Jesus não fazia parte dos fariseus. Assim como Jesus fazia parte do reino de Deus, e a mensagem dele sempre era questionada. Então você vai lá num lugar para quê? Para pregar discórdia? Se o Senhor abrir uma porta, eu vou. Porque eu não busco a minha glória nem nada. Eu busco servir. E aonde Ele diz vai, eu vou. Se Ele diz fica, eu fico. Se Ele diz faça, eu faço. Se Ele diz não, é não. Ah, é 100% assim? Claro que não. Porque no fundo nós somos pecadores, nós somos desobedientes. Tem coisas que nós temos medo, tem coisa que nós temos receio, tem coisas que nós temos algum tipo de julgamento. Mas nós vamos nos aperfeiçoando na palavra e na escola do Espírito Santo. Então nós temos noção da nossa origem. Eu não fiz curso nenhum de teologia. Louvado seja o Senhor por isso. Pois eu posso dizer que tudo eu aprendi é graças a Deus. Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Então Deus, ele foi lá e escolheu aquele que ninguém dava nada, aquele que todo mundo desprezava, aquele que tinha a vida totalmente torta, aquele que todo mundo sabia quem era. Quando eu comecei a evangelizar, eu percebi uma coisa, que era muito mais fácil eu conversar com uma prostituta que se dizia puta, do que conversar com um crente que não se dizia pecador. Porque eu via muito mais verdade nas palavras dela e no comportamento dela do que nas mentiras que eles tentavam moldar dentro da igreja. Eram pessoas que estavam dando glória a Deus durante a semana e no final de semana estavam bebendo e cheirando cocaína. E eu olhando aquilo, eu falei, cara, eles estão no mesmo lugar que eu vivia e o lugar que está me salvando eles frequentam. Eu falei, tem alguma coisa errada com isso. E eu não estou aqui para julgar as pessoas, porque cada um faz o que quer da vida. Mas a mensagem que eu recebi de Deus muda a minha vida. Então será que as mensagens que eles têm recebido de Deus é a mensagem de Deus? E escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Eu, nesse momento de caminhada com Deus, eu me lembro que sempre costumei fazer academia. E aí tinha um rapaz que ele era forte, grande, lutador e treinava e tudo. E ele estava se preparando por um campeonato. E ele foi nesse campeonato. E foi mais ou menos a história de Davi e Golias. Porque o outro rapaz era magrinho. Precisou de uma oportunidade para aquele cara que colocava medo em todo mundo cair de joelhos. Deus escolheu as coisas fracas para envergonhar as fortes. E sempre vai acontecer isso. Uma pessoa insignificante vai machucar a outra. A tal ponto. Já vi pessoas que se relacionavam, se a gente fosse julgar pela aparência do mundo, sabe? Uma pessoa que o mundo não se interessaria. Talvez pela aparência, pela idade, pelas coisas. E a outra pessoa jovem, bonita, interessante, aquele que todo mundo iria querer. Quem iria desprezar uma pessoa dessa? E aí forma uma união nesse casal, onde a bonita explora a pessoa que teoricamente não arrumaria uma pessoa tão boa. E esse relacionamento ele vai durando até que chega um ponto que Deus fala, chega de ser humilhado, sai daí. E aí buga a cabeça da outra pessoa, porque ela sendo uma pessoa tão boa, tão desejada e tão tudo, como que esse regaçado não quer ela? E de novo, as pessoas elas vivem em negação, porque a verdade vem e bate na porta. Humildade é o não julgar as pessoas, nem pela aparência, nem pelo corpo e nem pela forma,
Deus nos ensina a olhar o coração das pessoas. Se as nossas intenções forem más, todo o resto já sai errado. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas, as que nada são. Esse era eu, insignificante, desprezado e não me sentia nada. E de novo, Deus, Ele foi lá e me escolheu. Pensa que naquele exemplo do jogo de futebol ou da escola, quando a gente ia praticar educação física, ou quando a pessoa vai fazer esse joguinho amistoso, na hora de formar o time tá todo mundo lá. E nós sabemos quem são os melhores jogadores. O time de Jesus, ele ia começar escolhendo de trás para frente. Os últimos serão os primeiros. Entende melhor essa frase agora? Então ele ia pegar os piores jogadores e falar: esse é o meu time. Porque o que eles vão fazer não está neles, está em mim. E quando eles vencerem a todos vocês, que são os bons, que são os capazes, aí sim vocês vão saber a quem eles estão servindo. Hoje a tua vida pode estar boa, hoje você pode estar ganhando, pode estar tudo do jeito, você pode estar lá por cima. Mas amanhã, se o Senhor não estiver na tua vida, tudo que o diabo dá, ele tira. E quando ele tira tudo e mais um pouco. Até o pouco que tem é tirado. Ele não deixa nada. E aí você vai começar a buscar refúgio em coisas e soluções. E vai chegar um ponto que já não tem mais nem dinheiro. A única coisa que você vai ter é a tua vida. E mais nada. E é nesse momento que Jesus vai falar: agora você tá bom pra mim. Vem aqui que agora eu consigo trabalhar com você. Porque você vai conseguir reconhecer tudo que eu fiz na tua vida. Porque quando eu te dei tudo, você me reduziu a nada. E quando você se tornou nada, você viu que eu era tudo. Para que ninguém se vanglorie diante dele. Então Jesus escolhe os incapazes, aqueles que nada são, aqueles que nada podem oferecer, aquele que as pessoas desprezam, para poder realmente mostrar que o poder que está atuando nele é o de Jesus. Pensa nisso. Pensa nisso. Nada justifica você continuar vivendo assim. Apenas você mesmo. Se você começar a ler a palavra de Deus, você vai começar lá em Mateus. Eu falo todo dia você vai ler. Isso não é uma coisa que você vai fazer que nem uma quaresma, uma peregrinação, que tem um período. Isso vai começar e nunca mais vai parar. É uma folha por dia. Quero 5 minutos do seu tempo, 10 minutos. No começo é isso que a gente dá, depois a gente percebe que quanto mais a gente gasta, melhor fica. Se você puder, escute louvores. Se você puder ter tempo para escutar um sertanejo, um rock, qualquer outra música, eu quero que você gaste esse tempo para ouvir louvores. Esquece as outras músicas. As outras músicas você já ouviu, já chorou, já fez, nunca trouxeram nada para a tua vida. Então, não escute. Se puder ouvir o devocional, todo dia está aí de graça. Enquanto eu estiver vivo, ele vai estar aí. Se eu não estiver mais aqui, você pode voltar nos antigos, que não vai ser por isso. Porque a Bíblia também é assim. Não tem problema. Depois você vai fazer o seu próprio devocional, vai ajudar as pessoas, vai evangelizar e vai fazer. Essas 3 coisas vão mudar a tua vida. E quando você tiver convertido, você vai lá na igreja. Quando você tiver capacidade, se você tiver lido pelo menos uma vez a Bíblia inteira, aí você vai lá na igreja para você observar. Porque daí você vai ter capacidade de discernir se tem o Espírito Santo ou não, se é certo ou não, se é ou não, se você vai querer fazer parte daquilo ou não. E eu não digo que a igreja não é importante, ela é. Só que uma igreja só é igreja quando ela faz da forma que a Bíblia ensina. Igreja não é um prédio, um conjunto de pessoas que usam o nome de Deus para arrancar dinheiro das pessoas e para pegar a glória de Deus e o poder de Deus. Porque a palavra está acima de todas as coisas. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor ele possa tocar o seu coração, que Jesus ele participe da sua vida, que Deus ele entre na tua casa, que o Senhor ele possa te dar sabedoria. E a sabedoria só é adquirida através da palavra de Deus, não é por esforço, não é fazendo estudo, não é ficar colando as coisas, não é ficar maluquice, não é nada. O que você precisa saber precisa ser discernido espiritualmente. O que nós aprendemos é a lidar com o Espírito Santo, não é propriamente a palavra. Amém?
Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.